Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar a leitura do livro de Neemias, vamos ler os capítulos 1 e 2, e vamos também começar a leitura da carta de Paulo aos Gálatas, leremos o capítulo 1. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nos abençoa nessa leitura, nos ajuda nesta semana a continuar firmes no propósito de ler e meditar na Tua Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Neemias é um livro escrito aí por Neemias, que foi um contemporâneo de Esdras. Nós veremos nos dois primeiros capítulos que ele foi enviado pelo rei da Pérsia para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Em Jerusalém ele atua como um governador, então enquanto Esdras tem uma responsabilidade mais especificamente religiosa como sumo sacerdote que era, Neemias exerce uma função mais ligada ali ao governo, né? Depois a gente vai ver no capítulo 3 ao 7 a reconstrução das muralhas, vários problemas que ele teve de enfrentar. No capítulo 8 em diante, a gente vê ali a leitura da palavra de Deus e uma renovação da aliança de Deus com o seu povo. E, por fim, outras atividades de Neemias, tá bom? Então vamos à leitura. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes e os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá, na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam abertos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Então ele pede que Deus o abençoe para que ele encontre misericórdia diante, no caso, do rei ali da Babilônia, né, da Pérsia, onde ele estava. Ele era copeiro do rei. Capítulo 2. Apenas um destaque, né, do capítulo 1 em relação à oração que ele faz de confissão de pecados. É uma oração muito bonita e nós vemos várias orações como essa. Em Daniel aparece também, Daniel que também estava no exílio, né? Ele faz uma oração também como essa, próximo a esse período do retorno do povo de Israel, né? Terminados os 70 anos. E sempre essas orações têm como
tema primordial, né, ali o pecado, e eles confessam o pecado buscando a misericórdia de Deus. Capítulo 2. Neemias é mandado a Jerusalém. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quando vai durar a sua ausência? Quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa. Perdão, eu li errado aqui. As vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém. Depois de esperar 3 dias, me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então ele chegou, ficou por 3 dias, inspecionou tudo e não falou para ninguém o que ele tinha ido fazer. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado. E então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então nesse momento ele falou que Deus estava abençoando ele, que o rei Artaxerxes tinha favorecido ele para ir e reconstruir, e aí eles se animaram. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, sempre tem um porém. Quando Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe,
olha aí, um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, esses conflitos, essas guerras sempre foram muito presentes desde os primeiros dias da formação do povo de Israel e assim continua até hoje. Muito bem, agora vamos à carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Bom, o que eu poderia dizer introdutoriamente aqui sobre a carta aos Gálatas? Essa é uma carta encaminhada não a uma igreja especificamente, mas a várias igrejas de uma região chamada Galácia. Uma das questões mais complicadas no início da plantação de igrejas fora ali de Israel foi em relação ao dever, à necessidade ao não dever, né, de que os gentios convertidos a Cristo, se eles deveriam ou não cumprir a lei de Moisés, fazer a circuncisão, seguir os cerimoniais ou não. Então, a carta de Paulo aos Gálatas se concentra nisto especificamente, tá? Em relação a esse dever ou não dos gentios seguirem os parâmetros legais da lei de Moisés, os cerimoniais, a circuncisão, ou se tudo isso aponta para Cristo e não há mais qualquer necessidade de se voltar a essas coisas. Então vamos à leitura da carta aos Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então ele manda a carta e tem também irmãos junto com ele. Ele manda, olha só o plural, as igrejas da Galácia. Versículo 3. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema é amaldiçoado, maldito. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Ele já começa de cara, já com os dois pés no peito, né? E ele fala: eu estou surpreso, como é que vocês, em tão pouco tempo, estão abandonando a mensagem do evangelho de Cristo que eu anunciei a vocês para outro evangelho? Seja maldito todo e qualquer que vier trazer uma mensagem diferente desta que tem sido pregada a vocês. Versículo 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la.
E na minha nação, quanto ao judaísmo, eu levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, quando Ele achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, no caso Pedro, o apóstolo Pedro. Esse é o Cefas. E fiquei 15 dias com ele. E não vi outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé, que no passado procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então esse capítulo 1, ele já chega dando bronca neles. Olha, como é que vocês passaram tão rapidamente do evangelho para outro evangelho? E ele começa contando a sua própria história, dizendo que ele era zeloso, ele era dentro do judaísmo, ele perseguia a igreja, mas aí quando Deus o chamou, quando Cristo se revelou diretamente a ele, ele se retirou, né? Ele foi para outra região, passou 3 anos, só depois que ele foi falar com Cefas, com Tiago lá em Jerusalém, e o pessoal de Jerusalém nem mesmo o conhecia. Então ele está firmando, né, essa posição de que ele recebeu diretamente de Cristo Jesus a revelação desse evangelho que ele estava pregando ali para aquelas igrejas, né, que ele havia plantado na região da Galácia. Bom, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.